Muito bem, boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer tê-los aqui, é um prazer tê-las aqui. E queria agradecer, enfim, a apresentação já entrou, mas as logomarcas dos patrocinadores da Fundação Fernando Henrique, da programação anual dos seminários, em algum momento serão exibidas. Eu agradeço aos patrocinadores. Agradeço o apoio do consulado francês, aqui representado pela Alexia. Alexia, muito obrigado. Por favor, transmita o nosso muito obrigado ao cônsul. Não é a primeira vez que recebemos esse apoio. Tenho certeza que não será a última. E, mais uma vez, temos aqui uma intelectual francesa de alto nível, para discutir um tema cuja importância dispensa maiores apresentações. Não tomarei o tempo de vocês com obviedades. Catherine, muito obrigado por ter vindo ao Brasil e ter aberto um espaço na sua agenda para estar aqui conosco. Catherine pertence ao Centre de Recherche Internacional da Sciences Po, que é uma das instituições universitárias mais respeitadas da França. É uma cientista política que, há 3 décadas, se dedica ao tema das imigrações e da integração de comunidades de imigrantes às sociedades que os recebem. Ela me contava há pouco que 20, 25, 30 anos atrás, quando escolheu esse tema, ainda no mestrado, os seus orientadores, de alguma maneira, a desencorajaram, dizendo que este era um tema sem futuro e que ela, tudo bem que fizesse o mestrado com esse tema menor, né, que não pertencia ao mainstream da época, que no doutorado ela deveria se dedicar a um tema que, de fato, fosse um tema relevante. Ela mostrou que ela estava certa e que os orientadores estavam redondamente enganados, né? Então, sem maiores delongas, eu queria, mais uma vez, agradecendo a sua presença, Catherine, passar a palavra, que você fizesse uso dela por cerca de 40 minutos. Depois a gente abre para perguntas e respostas da nossa palestrante. Muito obrigado. Merci beaucoup pour l'invitation. Obrigada pelo convite, pela recepção que eu tive no Brasil. E eu gostaria, então, de apresentar os grandes traços da migração internacional com uma abordagem, ao mesmo tempo, de ciência política, onde vamos falar das políticas migratórias, mas uma abordagem também de relações internacionais, pois esta foi a temática que eu escolhi apresentar. Eu vou começar com alguns casos para tentar situar o tema. São mapas das migrações internacionais. As duas últimas datam de 2016 para o novo Atlas e vou tentar, então, apresentar os grandes desafios dessa temática e as tendências da migração. Então, vamos começar com os mapas e o fenômeno, então, foi globalizado desde 1990. Durante muito tempo, alguns países de migração e de chegada no mundo, alguns países de saída, a partir do sul da cortina de ferro, a partir da abertura da China e a partir da entrega de passaportes pelos grandes países do sul, tivemos uma espécie de globalização das migrações, como vemos nesses mapas, e hoje temos, então, 266 milhões de migrantes no mundo. Nós tínhamos 120 milhões nos anos 2000 e então o movimento migratório multiplicou por 3 e é um fenômeno que vai continuar progredindo. Em um contexto onde a lógica migratória se inverteu,
E nós sabemos que o Brasil é um grande país de migração por sua história, e no passado havia muita dificuldade para muitas pessoas em sair do país, mas era fácil entrar em outros lugares, mas sair era mais difícil, principalmente se a saída fosse de países autoritários, como o Brasil, a Austrália, a América do Norte. E, portanto, esse direito de saída que era difícil e o direito de entrada fácil foi invertido em sua lógica a partir de 1990, porque tornou-se fácil sair e houve uma generalização de entrega de passaportes, houve um direito de saída que quase se universalizou e não se podia, por exemplo, sair da China ou do mundo comunista, mas o direito de entrada foi muito endurecido. Então, a lógica migratória desse período formou sistemas migratórios regionais. A América do Sul é o melhor exemplo de sistemas migratórios regionais, e hoje, como é mais difícil ir muito longe, porque há uma grande desigualdade na possibilidade de entrada por causa dos vistos, e houve também uma generalização para pessoas que vinham do Sul, quer dizer, a necessidade de ter um visto. Hoje, em países da América do Sul, há mais pessoas que vêm da América do Sul do que pessoas que vêm de outras partes. Como eu disse, o meu bisavô, que foi também um migrante, mas isso também é verdade para os Estados Unidos. A metade da migração vem da América do Norte, também do México, do Canadá, mas essa migração de vizinhança se desenvolveu em toda parte. Na Europa, hoje, com abertura em 2004, até um terço da migração na Europa são europeus mesmo. A terça parte são migrantes da própria Europa. E outros vêm do Egito, da Turquia, do Maghreb, do Oriente Próximo, com a crise da Síria. Porque o que é essencial da migração vem da Ásia Central e do Cáucaso do Sul. A maior parte dos migrantes vem da Ásia do Sudeste. Outros países que migram para o Japão, para Hong Kong, para Singapura, para Taiwan, para a Austrália. Na Austrália, hoje, existe uma asiatização da migração que se acelerou e há cada vez, e só a metade são de origem anglo-saxônica. E os africanos, eles migram na própria África. Então, é uma regionalização das migrações que foi facilitada principalmente pelo fato de ser mais difícil sair. Então, as pessoas migram de modo próximo, 40% dos migrantes são mulheres, temos cada vez mais menores não acompanhados, jovens que não vão muito longe, existem espaços de livre circulação para o trabalho, o que facilita a regionalização, e temos também refugiados, sendo que a maior parte vem dos países do Sul e também são acolhidos pelos países do Sul. E também temos os afegãos que foram para o Irã e o Paquistão. O essencial dos iraquianos são 4 milhões que saíram e foram acolhidos por países vizinhos. Da Síria, 5 milhões
deixaram a Síria, foram recebidos pela Turquia, pelo Líbano, pela Jordânia e depois pela Europa, Estados Unidos, Canadá. Então, existe um sistema migratório regional que se verifica em todo o mundo. Vemos que para todas as regiões do mundo, sem nenhuma exceção, o fenômeno de migração próxima é um fenômeno generalizado pelo mundo, o que eu mostrei nesse mapa. O segundo ponto é que a migração é estrutural. Apesar de políticas migratórias que prometem parar o fluxo, esse fluxo não será parado. Tentou-se aumentar os instrumentos de controle. Não se deve esquecer os milhares de mortos do ano passado. E, apesar de tudo, a migração vai continuar por questões estruturais, e a Europa é o primeiro destino migratório em termos de fluxo, e as estatísticas das Nações Unidas e da Rússia é a primeira região migratória do mundo, com 78 milhões de imigrantes. Depois temos o Golfo, que é um grande destino, com milhões de imigrantes. São grandes polos. E hoje há mais migrantes que vão para o sul do planeta que vão para o norte. Porque o Golfo atrai muito, porque há muitos refugiados que vão para o sul. E há muito espaço migratório regional na África, na América do Sul, na Ásia do Sudeste, que atrai muita migração. Então, o Sul é um grande destino, ainda que muitos países do Sul descubram a realidade de ser partida e chegada. E existem, então, as desigualdades do desenvolvimento humano. E as diferenças de esperança de vida no nascimento, nível de desenvolvimento, e as pessoas estão cada vez mais informadas, cada vez mais escolarizadas, e quando são pobres eles o sabem, e sabem também que com a imigração podem mudar o curso da sua existência, ainda que isso signifique um grande risco. A desigualdade do desenvolvimento humano que caracteriza a África subsaariana. Existe também um declínio demográfico, como a Europa, a Rússia e outros que ficam entre esses dois, que fizeram um rápido movimento de transição demográfica. Então, na África subsaariana temos uma taxa de crescimento da população muito elevada, de 2 bilhões esperados para o fim do século, se não houver transição demográfica. Então, isso é muito importante, principalmente com os migrantes jovens. Na Europa, a idade média, que é de 45 anos, o Maghreb é de 25 anos, e as pessoas são empreendedores da própria existência. As cidades de fratura, que em termos de democracia e de acesso à formação geral, hoje temos essas linhas de fratura entre ricos e pobres que também acompanham as linhas de fratura em termos de política. Vemos as crises políticas
que colocam nas estradas do mundo cada vez mais pessoas sem nenhuma esperança. Quando fazemos pesquisas com as pessoas que chegam, as pessoas dizem, no meu país não há nenhuma esperança de mudança, e são pessoas que têm até uma certa capacidade de mobilidade, que têm recursos suficientes para poder se movimentar, que têm redes de conhecimento, têm dinheiro para pagar os atravessadores e que têm também um projeto pessoal para poder viver numa situação de imigração. E essa entrada na mobilidade está ligada a esse perfil. Um outro elemento estrutural é o caso dos japoneses, que podem se movimentar sem visa, apenas com o passaporte. Eles podem ir para 189 países do mundo. Se for um russo, em 190 países. E no final da fila nós vemos que aqueles que nós íamos falar que são os que morrem no Mediterrâneo, que não só podem circular por cerca de 20 ou 30 países, que não são muito atraentes e muitas vezes estão em guerra como eles, e que às vezes um simples passaporte que poderia levá-los para mais longe, eles só têm acesso a países mais próximos. Isso é o caso da grande maioria. Os países pobres, muitas vezes, eles têm outro destino para seu dinheiro, para seus valores, não pensam nem em viajar. E, final, para os outros, apenas se tivessem contatos no nível familiar ou se entrarem nas categorias de refugiados, é que podem pensar, então, apenas nessa possibilidade de apelar para os atravessadores. Todo dia nós escutamos histórias, temos quase 2.000 mortes no Mediterrâneo. Então, por dia é impressionante o número de pessoas. E temos formas de escravidão também. Os departamentos das Nações Unidas, em 2017, havia feito um relatório sobre o caso da Líbia, que havia colocado em escravidão e em prostituição e vários riscos que corriam todas as pessoas que atravessassem a Líbia para atingir o Mediterrâneo. Então, esse é o obstáculo à mobilidade num século que começou a intensificar essa mobilidade justamente. Então, o elemento estrutural é a oferta de viagens. Os atravessadores fazem uma fortuna hoje em dia nas costas dos imigrantes. A Líbia hoje é particularmente, mas também acontece o mesmo no México, um país de trânsito. E a Líbia, além do gás e do petróleo, vive do tráfico e da passagem desses imigrantes, porque a Líbia tem uma grande fronteira com o Mediterrâneo e pode, então, enviar as pessoas segundo as políticas migratórias, seja para a Grécia, para a Itália, para Malta. Então, é um local de passagem necessário para os africanos, esses que tentam de chegar ao Mediterrâneo, pelo menos. Então, isso acaba transformando os países dos portos mediterrâneos, de países de partida, em países de acolhida agora. E é o caso da Turquia hoje, que tem 4 milhões de sírios depois de um acordo que foi assinado em 2016 entre os países da União Europeia e a Turquia. Um outro ponto de crises e conflitos, que não são só conjunturais, mas estruturais, e que foram incluídos nessa vizinhança das crises, por causa das crises, por exemplo, a crise da Iugoslávia, desde 95, a Argelina, da África, em vários países também. E temos também, claro, o Afeganistão, o Iraque, a Síria.
e várias outras crises, das quais se fala menos, como na Somália, que está em guerra há anos, o Sri Lanka, que uma crise que durou 20 anos, e vários conflitos. Conflitos por causa da água, que priva os refugiados de água no seu local de origem. Então, essa mobilidade é considerada, como diz o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, como um fator essencial do desenvolvimento humano. A mobilidade é essencial, mas, ao mesmo tempo, 2/3 da população do planeta não pode circular livremente por causa dos vistos. Então, há uma contradição essencial nisso. E a mobilidade acaba sendo considerada, mesmo sendo considerada como uma forma de modernidade. Mas não é essa dinâmica para todos os cidadãos do mundo. O turismo internacional envolve milhares e milhares de pessoas a cada ano, mas para o lazer você pode deixar o seu país. Isso faz fortunas para o turismo internacional, é uma economia muito próspera. Isso leva também, mas isso diminui quando as pessoas querem se instalar de forma mais durável. Em países como os países da Europa, muitos têm dinheiro enviado para a Europa, mas essa mobilidade ela é contrariada pelas condições jurídicas da imigração. Às vezes, para o leste, essa mobilidade é favorecida, mas a abertura para o leste, com a abertura das fronteiras, quanto menos elas se instalam, mais elas circulam. Então, há um tipo de vai e vem, mas quando se fecham as fronteiras, as pessoas se instalam mesmo na precariedade e até na ilegalidade. E uma vez que eles tenham obtido um status, elas ficam ali. Então, há muitos ilegais que atravessam fronteiras e se for abrirmos mais, nós já vimos a invasão nos anos 90, quando eu trabalhava sobre esse assunto. A maior parte das pessoas estava numa circulação migratória permanente. Hoje, os romanos, por exemplo, é a primeira nacionalidade na Espanha, é a segunda na Itália. É uma imigração muito ativa. Na Polônia também, dos dois países mais povoados do leste, sendo a Romênia e a Polônia também é muito presente na Inglaterra, mas também na Irlanda, na Alemanha, nos países do Benelux, na Itália e também na Espanha. Então, temos uma grande atividade ligada a esse vai e vem, essa instalação na mobilidade como modo de vida. Como tínhamos visto vários dos espanhóis, os portugueses também, depois da crise de 2008, e esse movimento no interior da Europa. E com o envelhecimento, esses vários países têm necessidade de mão de obra, mas há muitas pessoas idosas também que estão nessa circulação. A partir dos anos 80, países do Sul favoreceram essa migração maciça. E eles até queriam, aceitavam conservar pessoas mais idosas, contanto que viessem outras pessoas para trabalhar na agricultura e em outras atividades que estavam precárias. Então, a resposta europeia, entre outras, foi, nesse caso atual, de fechar as fronteiras. Então, desde os anos 90, encontramos essa crise. Fala-se só da crise de 2015, mas a primeira foi a crise ligada ao fechamento da cortina de ferro, porque suscitou uma discussão de como controlar todos os países. E, na época, haviam construído, a exemplo do muro, queriam fechar fronteiras como aquela entre Espanha e Marrocos, e locais de fechamento como Calais, no norte da França, que foi militarizado, porque foi feito um acordo com os ingleses que pediam que se fechasse a fronteira para passagem através do Canal da Mancha. Mas há uma grande quantidade de fronteiras, de cercas de arame farpado, como entre a Grécia e a Turquia, nem que fosse para fechar a estrada dos Balcãs nessa região.
Então, se tivesse tempo, gostaria de falar mais dessa região, porque teve uma grande troca de população nessa região. E a população que está na Grécia hoje em dia é turca, uma grande, e ali é uma fronteira da Europa. E ela foi fechada quando antigamente era um local de passagem muito importante. O drama mais conhecido da crise de 2015 foi aquele menino morto, um menino sírio, que morreu do lado turco. Os pais haviam pago um atravessador e o barco naufragou. E a criança foi devolvida pelo mar nas costas da Turquia. E, é claro, isso foi atribuído aos europeus porque era fruto da política de fechamento dos europeus. E isso multiplicou por 7 o orçamento da Frontex, que é a agência que controla as fronteiras da Europa, e tinha um acordo com a Turquia, e ela deveria, então, controlar a entrada dos sírios, que vinham se refugiar na Turquia, não somente os sírios, mas iraquianos também e outros. Então, não se cessou de fechar fronteiras, mesmo no interior da Europa. Países como a Hungria fizeram barricadas e cercas. A Bulgária também fechou sua fronteira com a Grécia, e também a Macedônia, no norte da Grécia, e entre a Itália e a França, em Ventimiglia, há um conflito sobre a passagem de africanos que chegam pela Sicília e que montam até o norte, sobem até o norte da Itália, e há um conflito que existe desde 2011, com a chegada de alguns tunisianos e depois de subsaarianos. Há outros casos que eu queria comentar. Há casos que envolvem principalmente os deslocamentos de meio ambiente, também ligados ao meio ambiente. Isso acontece na França, mas não apenas. E há uma ideia de que vamos ser invadidos pelos migrantes do meio ambiente, que saem por condições do meio ambiente, agora neste século. Então, esses deslocamentos devidos ao meio ambiente são feitos por pessoas que não vão muito longe, pessoas que fazem movimentos do sul para o sul mesmo. Aqui é um mapa que eu fiz a partir de dados das Nações Unidas, com polos muito preocupantes, com a elevação do nível do mar, desertificação, envolve também a América do Sul. É claro, como vocês podem ver, derretimento das geleiras, mas como são os mais pobres que são afetados, eles não vão muito longe. Cerca de 40 milhões de deslocamentos devido ao meio ambiente, mas isso não mal chega a metade. Eles se refugiam principalmente próximo deles, de onde eles vivem. Hoje, o Alto Comissariado dos Refugiados lançou esses números que contabiliza hoje, em escala mundial, 71 milhões de refugiados, mas só 26 milhões têm o status de refugiado de acordo com a Convenção de Genebra. Outros têm status de exilados, refugiados de outro tipo. Poucos deles têm um status legal. Então, finalmente, na escala mundial, no mundo que se diz modernizado pela mobilidade, e vários estudantes que vão estudar em outros países, nós já falamos disso, 50% dos nossos estudantes às vezes são estrangeiros, e em várias universidades do mundo todo é assim. Valoriza-se sempre os estudantes que têm diplomas internacionais ou que começam sua carreira por uma estada no estrangeiro, dizem que isso é uma forma de abertura de espírito, etc., mas, ao mesmo tempo, poucas pessoas podem circular facilmente, e há muita gente que não tem nenhum status pelo fato dessa mobilidade. O Comissariado dos Refugiados recusa-se a considerar os que se deslocam por motivos do meio ambiente como refugiados. Há vários considerados apátridas, principalmente regiões como o Bangladesh, o
Mianmar. São minorias, às vezes, que nunca foram reconhecidas nem pelo estado de origem, nem pelos países para onde vão. Então, sempre outras categorias. Uma segunda categoria são pessoas que não podem nem ser expulsas do país onde chegaram, nem regularizadas. Mas, ao mesmo tempo, não podem ser mandados de volta para os seus países porque os países estão em guerra. Pela Convenção de Genebra, não se pode fazer isso. Mas isso é feito, às vezes, por alguns países europeus. Na realidade, são pessoas que ficam onde chegaram, mas sem nenhum status, nenhuma regularização. Levam, às vezes, anos para se regularizarem. E isso depende sempre do estado discricionário do país onde elas estão, onde chegam. Há muitas pessoas que, pela sua mobilidade, são privadas de direitos e, no seu conjunto, nesse mundo do século XXI, aqueles que são sedentários não têm infinitamente mais direitos do que aqueles que estão em mobilidade. E resta saber que estatuto dá a essas pessoas móveis e tem questões filosóficas que se apoiam em Kant, em Hannah Arendt, mas também que falam da circulação livre das pessoas, apesar de um liberalismo econômico que agora existe em todos os lugares do mundo, então uma espécie de contradição dessas dimensões securitárias, mas também que insistem no fato de que hoje é difícil para as pessoas que têm mobilidade, mas sem estatuto, estarem em uma espécie de dificuldade para viver juntos, apesar de uma quantidade de textos internacionais que, de um lado, dizem que o direito à mobilidade é um direito universal, está na Declaração dos Direitos Humanos, todos têm o direito de deixar um país, inclusive o seu, e na Convenção de Genebra, na Convenção da ONU, de 1990, e existem 54 países signatários, todos do Sul, nenhum do Norte, é signatário da Convenção de Genebra e de 1990 da ONU, porque elas dão direito aos sem papéis. E o Pacto de Marrakech foi adotado, mas é um pacto, não foi uma convenção internacional. E foi assinado apenas por 69 países, enquanto que ele havia sido decidido por 69 países. Então, hoje, esse pacto é levado pelos países do Sul e porque outros não querem se comprometer com uma migração ordenada, regular e com uma migração segura, ordenada e regular, que é o slogan do Pacto de Marrakech. Então, essa temática é feita pelos países do Sul, porque eles têm uma desigualdade muito grande em relação aos países do Norte. Então, eu vou passar para os outros mapas rapidamente para mostrar algumas coisas. Por um lado, o que foi chamada a crise de deslocamento no mundo. O que eu direi é que essas crises, que aliás alguns dias eu expliquei no Rio, foram crises fabricadas pelo debate público, porque na Europa em 2015, quando já havia muitos fluxos e na Alemanha havia 500 mil solicitantes de regularização e que sofriam os maus. A Alemanha já havia recebido muitos refugiados depois do Muro de Berlim e que vinham também da Áustria.
Então, esta foi uma primeira crise e recente, mas houve também a crise da Iugoslávia e da Alemanha, que recebeu muitas pessoas da Iugoslávia. Então, nos anos 90, 95, em 2011, tivemos a Revolução Árabe, que, contrariamente a um debate exacerbado da opinião pública, não levou muitos refugiados para a Europa, porque eles estavam vendo a melhoria do seu país. Então, houve, no máximo, 40 mil refugiados nessa época, que atravessaram a Itália, e o senhor Berlusconi e Sarkozy, eles havia poucas pessoas chegando. Na Europa, temos 510 milhões de habitantes e houve 1,2 milhões de refugiados vindos da Ásia. E isso diz respeito a alguns países. Os mais impactados foram, evidentemente, a Alemanha, a Grécia, porque a proximidade da Rota dos Balcãs, e a Itália do Sul, principalmente a ilha de Lampedusa, a Calábria, e também a Suécia, que é um país tradicionalmente de acolhimento, e principalmente os países do sul da Europa, menos o Portugal, porque Portugal não está, apesar de ser um ponto de chegada fácil, através da Espanha, mas os países mais em questão são os países do Mediterrâneo Central. O que aconteceu foi que, de um lado, havia um regime de refúgio que era muito desigual. Primeiro, os acordos de Dublin, que foram uma tentativa de ter um regime comum de asilo nos países europeus. Então, cada solicitante de regularização tem a sua interpretação da crise, e se já temos muitos refugiados, não vamos permitir que muitos outros venham. Então, a França, de fato, fechou todas as possibilidades de o estatuto temporário, e muitas pessoas que chegaram em Portugal já vinham da Argélia com um certo estatuto. E na Alemanha houve mais severidade com relação aos que vieram do Sri Lanka. Então, o sistema de Dublin foi mantido porque tem uma cláusula que se chama Dublin II, que onde é o caso de quando se chega na Europa, deve-se pedir regularização. E os que foram muito estiveram muito em questão eram os países do Sul. E quem estava em questão? A Grécia, a Itália, Malta e um pouco da Espanha, mas principalmente a Grécia, a Itália e Malta, e a França estava na segunda posição, porque primeiro as pessoas têm que passar pela Itália para chegar até a França. Então, esse sistema é muito desigual, é um sistema comum, mas é preciso... As pessoas não chegam, por exemplo, na Finlândia, que tem um acesso muito difícil. Então, tem uma desigualdade geográfica, histórica. Então, as pessoas de Angola e Moçambique vão mais para Portugal. Então, nós vimos outra desigualdade
porque os países do leste da Europa, e aí que ocorreu uma verdadeira crise de valores de solidariedade, os países do leste disseram, não, nós não queremos refugiados, porque queremos uma homogeneidade cultural e religiosa se aceitarmos sírios. A Hungria disse não queremos ninguém. Ainda assim, chegaram muitas pessoas. E quando o presidente da Comissão Europeia disse, vamos partilhar esse fardo e cada um, em função da sua população, vai receber tantos, e a Europa foi muito fraca, porque ela deu fundos para esses países do leste e não considerou como suprimir não houve sanção aplicada para as disposições de Bruxelas, porque houve uma espécie de crise de confiança entre europeus e Bruxelas e entre os próprios países europeus. A Alemanha recebeu muitos refugiados, a maior parte, porque Merkel havia aceitado receber 800 mil e recebeu 1 milhão, e os outros que vinham depois eram a França, que fez o seu papel de boa aluna e recebeu 33 mil, mas não recebeu nem 10 mil. Mas pensamos estar num sistema de invasão comparável às grandes invasões do início da Idade Média. Então, isso era um discurso catastrófico. Mas houve uma crise leste-oeste e a solidariedade se inscreveu no Tratado Constitucional Europeu de Lisboa. Mas a Europa é construída, em princípio, sobre os direitos humanos. A falta de confiança, houve uma crise de confiança no projeto europeu. Foi uma crise muito grave dos valores da Europa e dos valores. Nós vimos a fragilidade da Europa que esteve ameaçada por essa crise dos anos 2015, e o que aconteceu foi uma espécie de voo para frente e, finalmente, a tentação que existe na Europa de resolver o problema com países não europeus. Frontex não consegue controlar o Mediterrâneo, acordos são assinados com países não europeus ou esses são pagos. Então, houve um acordo com a Turquia em 2016 para que a Turquia recebesse a maior parte dos sírios e havia um perfil de refugiados enviados para a Grécia, porque a Turquia assinou a Convenção de Genebra. E durante muito tempo, a Turquia, principalmente no momento da Guerra Fria, em 1951, a Turquia recebia dissidentes soviéticos e de países da Europa Oriental. E como a Turquia está cercada por países signatários da Convenção de Genebra, ela não dava o estatuto de refugiados para os sírios, aos afegãos. Quando as pessoas, ela enviou essas pessoas para a Europa, o que estava incluído no acordo. E ela pediu o que era recusado, que era a negociação da sua candidatura para integrar a União Europeia. E os turcos são a 4,5 milhões à frente dos marroquinos, que estão hoje numa lógica migratória negativa, mais turcos que saem da Turquia. Então, eles pediram a redução desse regime e
E eu vou mostrar agora 2 ou 3 mapas. Um outro elemento importante que caracteriza a Europa, aliás, também os Estados Unidos, é que os fluxos essenciais não são mais de trabalho. A Europa, e principalmente a França, precisavam de mão de obra, porque o desenvolvimento econômico dos anos 50 até os anos 75 houve um movimento muito grande econômico, então eles precisavam de mão de obra, então fizeram apelo à migração. E hoje há mais trabalhadores e há estudantes que vão pelo Erasmus, que em amarelo nós vemos estudantes que vão embora e verde os estudantes que chegam de outros países, mas a Europa do Leste atrai muito pouco, principalmente pela língua dos países e o fato de que as universidades sejam menos conhecidas. Mas simplesmente a mobilidade dos estudantes acompanha a mobilidade das pessoas que vão trabalhar fora. Hoje não se fala muito do sul para o norte. Se vocês forem ver, os centros de pesquisa no norte estão cheios de espanhóis, de portugueses, e isso fez as pessoas se movimentarem no interior da Europa, mas também para o exterior, porque alguns vieram para o Brasil e outros países da América do Sul. Então, com relação aos estudantes, o primeiro grupo de imigração é a família. Porque a Europa sempre quis ser diferente das Américas e teve dificuldade em se considerar como continente de migração. A migração é ilegítima. A identidade europeia não é construída sobre a migração. Na França, por exemplo, essa imigração é um assunto um pouco escondido. Existe esse sentimento anti-migração, que estão mais ligados na soberania. Então, o mais importante na imigração é o grupo familiar e é um polo importante que está à frente dos trabalhadores. A mesma coisa acontece nos Estados Unidos. Os mortos no Mediterrâneo, tem aqui a ilha de Lampedusa, essa pequena ilha que tenta conciliar um turismo com a pesca e com a chegada dos imigrantes. Todas as ilhas do Mediterrâneo são regiões pobres da Europa. Temos o sul da Grécia, Malta, que foram um pouco abandonados pelo resto da Europa com relação aos novos chegantes. Existe na Itália esse sentimento de abandono. Na Itália houve o sentimento de que a Europa os abandonava. Em 2013, houve a construção do Mare Nostrum, que é uma operação de salvamento que salvou 146 mil pessoas, muito mais do que a Frontex num único ano, e houve uma ajuda minúscula da União Europeia que os deixou por conta própria. E o resultado desse sentimento de abandono na evolução política atual da Itália e outros países também se viram, mas a Grécia precisou criar campos nas ilhas gregas que viviam basicamente do turismo. E como conciliar? Outros pontos que eu queria mostrar
são outras mobilidades, como os ciganos, que foram rejeitados pela Europa e levados para o próprio país. A importância da migração interna na África. Eu insisto sobre isso porque um livro foi lançado nos Estados Unidos e um livro de um jornalista sobre a corrida para a Europa. Então, nesse livro o essencial dos fluxos, todos os fluxos que se sucederam há 15 anos. Aqui está o centro dos movimentos migratórios, o Golfo e, igualmente, os Estados Unidos, com o famoso projeto do muro, de que se fala tanto, que não mudou nada, mas que é um discurso eleitoral, e o fenômeno de migração regional, que é particularmente verdadeiro, e a Austrália, que é um país que hoje externaliza os refugiados com pessoas muito pobres do Pacífico e que constrói campos. E a lógica migratória concerne muito dinheiro, milhões de dólares. Não se deve pensar que os países do Sul, principalmente, mas não se deve pensar que os países do Sul vão abandonar a migração, porque são somas de dinheiro muito importantes. Os chineses, os indianos também, eles enviam muito dinheiro, porque é uma parte muito importante do desenvolvimento humano. E aqui, conforme as regiões do mundo, temos impactos mais ou menos importantes. Por exemplo, como os venezuelanos para outros países do mundo. E eu falei sobre deslocamento ambiental. E aqui estão os elementos em grande desordem. Para terminar, a gestão da migração é um pouco como o faroeste. Os países mais poderosos definem as regras da mobilidade e os outros devem se curvar a essa realidade. E desde o início dos anos 2000, Kofi Annan, que era o secretário das Nações Unidas, era um homem favorável ao multilateralismo, tentou impor que todos estivessem à mesa para definir normas internacionais para a migração, que resultou no Fórum Internacional, num diálogo a cada 7 anos, e isso levou ao Pacto de Marrakech, onde será determinadas as políticas. Alguns países se retiraram, como os Estados Unidos, por exemplo, os países do Golfo, onde há muito poucos nessa tentativa de normas mínimas para fazer com que a migração seja segura, ordenada e regular, quer dizer muito mais na legalidade do que na ilegalidade a qual está condenada hoje. Catherine, muito obrigado para excepcional exposição que mostra a complexidade desse fenômeno. Acho que desmonta alguns mitos que se criaram em torno do tema da imigração. Mostra mais uma vez que você acertou em cheio a tua escolha de objeto de estudo. Isso, de fato, é um mundo, né? E é algo que nos desafia enormemente. Dos temas globais que requerem coordenação global, eu diria que, digamos, segurança, mudança climática e migrações certamente são, e fluxos financeiros são
os grandes 4 temas da agenda global. Gostaria de abrir a palavra. Eu tinha certeza que o Jean-Yves iria ser o primeiro a se inscrever. Eu saúdo a sua iniciativa. É sempre bom tê-lo aqui. E aí vamos recolhendo outras perguntas. Se a Catherine me permite, eu recolheria 3 perguntas, 4 perguntas de uma vez, enfim, por questões de economia de tempo. Jean-Yves. Posso falar em francês? Pode falar em francês, é claro. J'ai été impressionné par le travail, mais... Fiquei impressionado com esse trabalho e senti um pouco no seu discurso um sopro de militância. E gostaria simplesmente de fazer essa pergunta. A senhora saiu da Sciences Po para a Comissão Europeia, do serviço que se ocupa da imigração, e qual é o conselho, qual proposta a senhora fez para os responsáveis políticos, levando em conta as realidades que não são apenas estatísticas, mas são realidades de comportamento, de separação política entre os países? Então, qual a política a senhora pensou que seria diferente do que foi descrito? Ok. Bom, eu gostaria de saber o seguinte... Espera um pouquinho, deixa ela pegar aqui Tanto no pós-Segunda Guerra Mundial, como atualmente, houve uma certa reticência em receber os imigrantes. Por outro lado, aparentemente, existe uma diferença de perfil destes mesmos imigrantes entre o pós-guerra e a situação atual. Gostaria de saber a sua opinião a respeito. Merci. Roberto Teixeira da Costa. Como vous voyez Como a senhora vê a colaboração de tecnologia nas Nações Unidas em relação aos refugiados? Ela faz um bom trabalho. A colaboração entre les... Collaboration de atteindre les compromis qui sont responsables. Pour les compromis, oui. D'accord. Je vais répondre à ça déjà. Oui. Minha pergunta é com relação às migrações ambientais. A América Latina, principalmente os países aqui na América do Sul, temos a Bolívia e o Peru, que já desenvolveram um conceito na verdade, de imigrante ambiental para a proteção legal desses migrantes. Gostaria de saber qual seria a política migratória da Europa com relação à temática. Se existe essa abertura para desenvolvimento de legislação doméstica ou de acordos regionais. Obrigada. Antes das respostas da Catherine, vou pedir que quem estiver com a tradução simultânea, que a escute num volume que, evidentemente, seja audível, mas que não extravase demais, senão cria um ruído desnecessário no ambiente. Tá bem? Alors, tout d'abord, merci pour toutes vos questions qui sont très, très riches et très diversifiées. Alors, je ne pense pas que j'ai un discours spécialement militant. Eu não penso que eu tenha um discurso particularmente militante, mas eu acho que todos os meus colegas universitários dirão a mesma coisa que eu. Então, o que eu vou dizer não é muito original, mas corresponde ao resultado de uma série de trabalhos. Então, que conselho eu daria à Comissão Europeia? Eu discuti com eles muitas vezes em Bruxelas, e não apenas pessoas da Comissão, mais do Parlamento Europeu igualmente, em reuniões, e como especialista eu estive... Quais são os conselhos? Não se deve esquecer que quem trata das questões migratórias na Europa são pessoas especializadas em questões de segurança. A migração na Europa é tratada por especialistas da segurança. O comissário europeu que estava
na primeira comissão era o senhor Poulos, que era ministro da Defesa na Grécia. Eu não o conheço, mas são pessoas da segurança. Então, a abordagem europeia da migração hoje, como eu mostrei, que há muitos aspectos que não dizem respeito à segurança, mas trata-se de segurança. Então, é a polícia, a informação, a defesa. Então, isso dá um viés. Antes se tratava de questões sociais e do trabalho. Então, houve uma mudança de 360 graus na especialidade das pessoas. O primeiro conselho é que é preciso abrir mais as fronteiras, porque se abrirmos mais as fronteiras aos não europeus, no mercado de trabalho teremos menos tráfico e mortes no Mediterrâneo, porque as pessoas viriam legalmente, como era feito antes. Então, nós teríamos menos dificuldade em fazer a triagem para aqueles que solicitam residência e que nos anos 70, os que pediam os refugiados eram... E hoje, muitos obtêm o estatuto de refugiados, mas fazer de modo a abrir mais as fronteiras. Eu insisto muito em dizer que a política europeia é muito hipócrita. Nós começamos a abrir as fronteiras porque não havia outro jeito. Então, abrimos em relação à Ucrânia e à Moldávia, que é pequeno, mas trazia mão de obra qualificada e não qualificada. A Ucrânia tem mais de 60 milhões de pessoas e muitos países como a Itália e a Suíça e a Espanha, que têm acordos bilaterais com seus vizinhos não europeus para fornecer mão de obra. Não se fala muito nisso, mas há fronteiras entreabertas. É a política comum europeia. Então, abrir as fronteiras de um modo mais afirmado para os setores em que falta mão de obra. Há milhões de profissões onde falta mão de obra e isso simplificaria a situação legal das pessoas. É preciso absolutamente harmonizar o asilo, para que as pessoas que pedem asilo tenham a chance de obter a regularização. Se cada país aplicar a Convenção de Genebra e impuser normas mais exigentes, na Ásia isso diminuiu, na França aumentou. Existe um aumento crescente de solicitação de regularização. Cada um em função dos interesses mais ou menos oficiais, principalmente os países com que se faz comércio e estamos em um sistema de comercialização. E o terceiro conselho que eu daria é preciso que os estrangeiros não europeus, em todos os países europeus, o que não é o caso, eles tenham uma cidadania, porque os países que deram cidadania para, por exemplo, e para refugiados que se tornaram eleitores
em alguns países tornaram esses eleitores, por exemplo, da extrema-direita. Então, isso, em vez... Então, esses são os elementos que eu poderia propor, mas como pesquisadora que eu sou, o que conta na decisão europeia são os recenseamentos. E a segunda pergunta sobre as reticências é que os imigrados, principalmente os refugiados, são mal acolhidos na Europa. Na Espanha existem campos, isso não é novo, mas só foram bem recebidos os vietnamitas em 75, porque quando eles eram acolhidos, existia uma política de bipolarização e o que eles queriam era mostrar que o Oeste poderia dar solução às pessoas torturadas pelo comunismo, e aí 80% das pessoas receberam ali asilo, e então para eles foi muito bom, mas para todos os outros foi uma loucura. E no pós-guerra, os refugiados eram um desencavalamento de questões. Os alemães foram acolhidos novamente pela Alemanha porque as fronteiras da Alemanha mudaram, diminuiu. As fronteiras encolheram. E eu lembro da longa marcha que eles fizeram para se tornarem o que é a Alemanha hoje. E depois houve períodos de crescimento. A Europa, a França, a Alemanha, o Benelux, a Itália. A primeira nacionalidade da França foram os portugueses, e toda a Europa recebeu pessoas do sul do Mediterrâneo desde o fim do século XIX. Houve também a migração da Argélia na França, e até essa parte da migração na Europa são dos próprios europeus. E houve também essa herança do país, do período colonial, como a França, o Portugal, os Países Baixos. Uma grande parte da migração é de das ex-colônias. Tivemos muitos braços que chegaram, e hoje temos ao mesmo tempo não qualificados ou muito qualificados, com uma diversificação considerável dos perfis e muito mais mulheres. Na Europa, 51% dos migrantes são mulheres. Então, temos muitas mulheres, muitos menores. Então, temos populações mais do sul, mas não necessariamente menos qualificadas do que no passado. Em relação à reticência em recebê-los, isso ainda é verdade, principalmente em relação à subida da extrema-direita. Há uma colaboração com os países do Sul para tentar fazer acordos de recondução à fronteira, e nós aceitamos mais os qualificados. Há toda uma série de colaboração na matéria, e colaboração também para que os países proíbam temos acordo com Senegal, Argélia, Líbia. Com relação à temática ambiental, não há nenhum estatuto na Europa. Eles não são considerados como refugiados, e não temos muitos. A maior parte dos deslocamentos ambientais são feitos na própria região. Eles não vêm para a Europa, e os mais ameaçados
todos são os países do Maghreb, porque são vizinhos do Sahel e eles têm deslocamentos ambientais, mas na Europa ainda é um segundo caso. Eles não representam o primeiro destino. Abusar da minha prerrogativa, vou fazer mais uma última pergunta. Je vais poser une dernière question. Catherine, est-ce que vous avez besoin de... Ça dépend de dans quelle langue elles sont posées. Nous observons ici fondamentalement la question des flux, des sorties, de la réception, mais je voudrais parler de l'intégration. Regardez l'histoire, surtout l'histoire européenne, et quelles leçons on peut apprendre du point de vue de la politique ou des politiques d'intégration des communautés d'immigrés, surtout des communautés de ceux qui viennent de cultures différentes, de religions différentes. Évidemment, c'est plus facile d'intégrer des populations allemandes qui, par hasard, habitaient en Tchécoslovaquie et sont rentrées en Allemagne. Mais c'est très différent d'intégrer à la population européenne des immigrés et réfugiés du nord de l'Afrique, du Moyen-Orient. Qu'est-ce qu'on a appris le long des dernières années, 50 années, qui peut être utile à l'orientation des politiques de l'immigration et d'intégration désormais? Ok. Merci beaucoup pour cette question que j'avais pas. Obrigado pela pergunta, que eu não tratei disso porque me concentrei mais nos fluxos, mas a integração, em princípio, no nível europeu, ela não está definida pela Comissão Europeia ou pela Comissão, Conselho e Parlamento Europeu. Eles não decidem sobre os fluxos, que é um sistema onde estão mais ou menos de acordo e que envolve o fechamento de fronteiras no sistema de Schengen, os acordos de Dublin sobre os refugiados e toda uma série de dispositivos de contexto e o controle das fronteiras externas da Europa, principalmente no Mediterrâneo. E sobre Bruxelas, que faz agora, quanto às populações já instaladas, é cada país individualmente que faz isso. É o que se chama de subsidiariedade. É uma partilha de competências, primeiro sobre a economia, que é Bruxelas que faz, depois os estados vão decidir sobre a vida em conjunto, sobre a cultura e a educação, porque considera-se que cada país é capaz de gerir no seu nível, seja local ou nacional, esse tipo de questões. Então, é o que chamamos de subsidiariedade. Mas hoje, no contexto atual, os países europeus estão cada vez mais soberanistas, como se diz em francês, ou preocupados em mostrar que eles próprios podem gerir suas fronteiras. É o que nós notamos com o aumento dos partidos populistas na Europa, que querem fazer isso, gerir as fronteiras, e o número de nacionalizações dessas políticas de fluxo, e um tipo de europeização das políticas de integração. Porque a Europa segue, nessas comissões, o que eles definem como viver juntos em cada país. E tem um certo número de critérios e um sistema de medidas que se chama MyPEX, que mede o que chamamos de as boas práticas na governança europeia. Isso para a Europa é muito importante, as good practices, como se diz. Então, cada um tem as suas boas práticas, às vezes boas para umas e não tão boas para outras coisas, mas elas são propostas por Bruxelas, várias delas como boas medidas. Mas temos, às vezes, alguma convergência, como o direito à nacionalidade. Isso cabe a cada Estado, na sua legislação, decidir. Mas o que se observa é que, desde os anos 90 do século passado, a parte da Itália, mas todos os países que eram do direito do sangue, introduziram na sua legislação elementos de direito do solo para integrar melhor as segundas gerações. É o caso principalmente da Alemanha, dos países nórdicos e da maioria dos países. A França equilibrava entre o direito do solo e o direito do sangue
desde o século XIX. A Inglaterra mais o direito do solo, assim como a Irlanda. Então, países que não tinham esse direito do solo introduziram algum elemento desse direito no seu direito do sangue também inicial. Então, esse é um exemplo da convergência das políticas europeias, com toda a liberdade, mas existe essa convergência. Depois, há uma luta contra a discriminação e várias diretrizes europeias que foram enunciadas no ano 2000 já e que tem uma força superior à lei que exige que os países europeus tenham uma legislação nacional de luta contra a discriminação racial. Então, esse é um elemento de convergência entre os países europeus. A harmonização do asilo, por exemplo, o sistema de Dublin é um princípio de harmonização. E também do tratamento dos refugiados, políticas de recepção, de acolhida, tratamento dos refugiados, cursos de língua para os solicitantes de asilo. Essas são também várias expectativas que foram definidas, mesmo que não sejam sempre respeitadas, mas fazem parte do dispositivo europeu, dos dispositivos nacionais, mas que se espalhou pela Europa. E também políticas que envolvem a temática da segunda geração, a escolarização, luta contra os guetos urbanos. Todas essas são políticas nacionais, mas que existem em todos os países praticamente, consideradas as boas práticas. Na França, nós introduzimos no início dos anos 2000 o que se chama o contrato de acolhida e integração, que exige ou que pede um certo número de aquisição de alguns valores para as pessoas que obtêm esse status de refugiado, homens ou mulheres que tenham essa ligação familiar ou pessoas que se fazem naturalizar. Então, o curso da língua francesa é obrigatório para eles, por exemplo, e também elementos da cultura francesa, como as grandes datas e os valores da República, os valores republicanos. Lembra-se as pessoas que elas estão agora num Estado laico e que elas não podem usar o véu se elas estão na função pública, nem um sinal de pertencimento religioso. E toda uma série de elementos sobre a prática de igualdade entre os gêneros, obrigação de escolarizar as crianças, os filhos, e isso é relativamente seguido ou conhecido dos imigrantes, mas eles devem mostrar que conhecem esses elementos que fazem parte da sociedade francesa e que também foram adotados por outros países europeus, porque foi considerada uma boa prática. Por exemplo, a luta contra a discriminação, que foi inspirada pela Inglaterra, que foi a primeira a ter uma política integrada à sua lei, considerada uma boa prática e que deve ser desenvolvida como uma diretriz europeia, essa luta contra a discriminação, principalmente para o ingresso no mercado de trabalho. Outro exemplo de boa prática é a política da cidade, ou seja, lutar contra os guetos urbanos, ou evitar os guetos urbanos, no que envolve as populações de imigrantes, e introduzir o valor da diversidade. A diversidade é considerada como um valor da União Europeia para o convívio de todos. Esse é um exemplo dessa impulsão da Europa por políticas que são conduzidas nessa matéria. E no conjunto, diria que se olharmos as pesquisas feitas nos países europeus, principalmente no caso francês, que eu conheço melhor, a integração funciona. Nós falamos há pouco, as pessoas que vêm da imigração, elas chegam, apesar do handicap ligados ao status, elas conseguem começar seu caminho, sua evolução na sociedade de acolhida. E o que trava essas pessoas é a ilegalidade, o status. É difícil, às vezes, obter a regularização ou ter acesso ao status de refugiado, etc. Os critérios são muito difíceis, mas quanto mais se dificulta a integração, como uma política de dissuasão que está sendo feita por alguns países europeus,
ela tem um impacto sobre a integração futura para pessoas que ficaram em situação de ilegalidade durante anos. E elas não vão se integrar nas melhores condições. Mas, no conjunto, temos muitos casamentos mistos. Por exemplo, em vários países europeus, temos um tipo de improvisação também na mistura das religiões e grupos que se laicizaram dentro da Europa, muçulmanos ou outros que se laicizaram. E pela promoção profissional de jovens vindos da imigração também, ainda que haja uma radicalização religiosa ainda, mesmo que haja fracassos escolares, dificuldades na escola, os trabalhos de pesquisa mostram que a integração funciona na maioria dos países europeus. Não tão bem quanto se gostaria, mas no conjunto é um sistema ainda em ascensão e permite a integração dos que já estão lá na maioria dos casos. Muito obrigado, Catherine. Obrigado pela excelente exposição, pela resposta às perguntas. Obrigado a todos que ficaram aqui até agora. E obrigado mais uma vez ao Consulado da França. Espero voltar a esse tema, né? Assim como a Catherine escolheu esse tema, acho que é fundamental acompanhar a evolução desse tema. É um tema que está aqui, digamos, como ela mesma disse, está aqui para ficar e ele provoca tensões, né? Nós tangenciamos algumas delas aqui, vamos continuar acompanhando esse tema e aprofundar a discussão. Muito obrigado a todos.